Tá no ar o primeiro Pitch Doc, o seu episódio de segunda-feira, onde a gente vai meter o pau nos lançamentos mais importantes da semana. Mentira, a gente vai falar das nossas primeiras impressões aí sobre o que a gente selecionar pra falar no Pitch Doc. Lembrando que esse episódio é curtinho, então é só 10 a 15 minutos, não vai ter nada aqui de 1 hora de relógio, então parem pra ouvir, é o episódio pra você escutar aí no ônibus, não sei, indo fazer o cardio, alguma coisa do tipo. É mais rápido do que um cardio, na verdade, né? Porque um cardio são 30 minutos. Se você virar pra mim e falar que você faz um cardio de 10 minutos, eu vou dizer que não adianta nada. Ai, Então, meu Deus, ele já acabando já com todo mundo, pois por eu aí. desafio o Paulo falar somente 10 minutos. Eu quero ver. Essa eu quero ver. Ainda bem Não, que ele disse que ia ficar mudo esse vocês episódio. escolheram Ele o falou que ia melhor ficar tema mudo. pra eu não poder passar de 10 minutos. Vocês não sei se vocês repararam isso, mas tudo bem. Let's go. Ai, meu Deus, ele já começou assim. Ué? É isso, galera. A gente. Não, eu vou ser bem sincero com a nossa audiência. Quem acompanha a gente, se você tá chegando aqui pela primeira vez, tudo bem, Seja seja muito bem-vindo, bem-vindo. né? Vocês vão ouvir sobre as nossas opiniões. Se você já conhece o Pop Doc, vocês sabem que nós não somos os maiores fãs da Taylor Swift. Isso não é de hoje. Vale por você, A gente não. amor. Agora você virou fã de uma Mas o Santana sempre Isso. foi o nosso representante de fã de Taylor Swift. Ele Não, sempre foi. foi. o meu ponto é, a gente não acompanha e ama o trabalho dela. E isso a gente deixa, né, bem claro nas nossas opiniões. E aí a gente ficou até dividido. Será que esse primeiro episódio a gente vai falar justamente de um álbum dela? Será que não vai virar como se fosse, né, uma perseguição da gente ficar falando mais? Tipo, levantar um episódio pra ficar falando mal? Só que aí que veio a surpresa. Primeiro que eu acho que, né, a gente como jornalista de música pop, a gente tem o direito de dar a nossa opinião. Segundo que veio uma surpresa, né? Eu acho que a gente foi bem surpreendido. Eu, pelo menos, e o Santana, a gente foi conversar um pouco sobre esse álbum. E a gente, de certa forma, até... Eu gostei. Queria saber de vocês. Eu acho aí, surpreendido uma palavra forte. Eu acho... Hum. É o seguinte, primeiro eu queria falar do desempenho desse álbum, porque ele atingiu 3,5 milhões de unidades de vendas nos Estados Unidos, aí segundo dados preliminares, nessa primeira semana ainda. E ele bateu o recorde da Adele do 25, que tinha vendido 3,48 milhões na primeira semana. Então ele é simplesmente o disco mais vendido na primeira semana da era do streaming. Assim, desde que... Eu acho que da era digital em geral, né? É um recorde absurdo. Uhum. Provavelmente esse disco vai bater 7 milhões de cópias vendidas em menos de um ano, que também é um absurdo. Ninguém consegue fazer esses números atualmente, isso é fato. Então, realmente é um feito aí da Taylor Swift. Que acho que é sim um feito muito relevante, tendo em vista que ela já tem o quê? 20 anos de carreira. Provavelmente ela debutou, se não me engano, em 2006. Sim. Então é importante a gente ressaltar aqui que realmente é um feito interessante. Acho feio o fato de que ela lança diversas versões alternativas pra tentar fazer números. Acho. Mas se fosse proibido, a Billboard teria cortado, né? Eles até limitaram isso pro streaming, mas eu acho que em vendas digitais continua da mesma forma. Você pode lançar quantas quiser, que vai continuar vendendo. Se você parar pra pensar nos números dela, é uma coisa meio bizarra mesmo, porque na matéria da Billboard que eles lançaram, esses 3 milhões de vendas são cópias vendidas de fato. É vinil, fita cassete, download legal, e quando você acrescenta, né, os plays de streaming, sai de 3 milhões para 3,2 milhões. E quando você para pra pensar nos plays em 2 dias de projeto sendo lançado, foram mais de 300 milhões de streams no álbum dentro dos Estados Unidos. Isso é muita coisa. É muita coisa. É bizarro. E a gente também não pode ser hipócrita, assim. Se tivesse uma regra que tirasse esses relançamentos, ela ainda assim teria números bizarros. Ela é realmente um Exorbitantes, fenômeno. A exatamente. mulher é um fenômeno. Ela anunciou Agora o também álbum... não... Fale. Ela anunciou o álbum meio que de uma hora pra outra, digamos assim. Ela é uma artista que lança álbum de forma recorrente e ainda assim ela consegue fazer números exorbitantes. Isso não tem como tirar dela, assim. Então, essa E também não dá pra tirar o mérito da Adele, porque o 25 completa 10 anos esse ano e ninguém tinha batido esse recorde até então. Né? Então, é realmente um feito também absurdo. Então, acho que dificilmente alguém vai bater novamente. Não sei nem se a própria Adele consegue bater esses números novamente em uma semana. Mas, falando do álbum em si,
a primeira coisa que eu queria ressaltar, que chamou a minha atenção nesse projeto, foi tanto o título, The Life of a Showgirl, quanto a estética, né? A proposta visual que ela trouxe, que ela apresentou para essa nova era. Isso já despertou meu interesse num lugar diferente. Por quê? Vou situar vocês aqui. Acho que vou situar, talvez eu e Levi, talvez a maioria dos ouvintes do Pop Doc. A Taylor Swift, ela surgiu lá em 2008, 2009, ela começou a ascensão dela enquanto artista, e ela não tinha tanto alcance global como, por exemplo, nomes como, sei lá, Miley Cyrus e Joe Jonas, a quem ela estava relacionada ali. Ela estava ali naquele mundinho da Disney porque ela namorava o Joey, ela era amiga da Miley, da Selena, ela estava orbitando aquele lugar, mas ela ainda não era uma grande estrela da música em comparação a grandes nomes ou ao alcance que ela tem hoje. E foi ali que eu comecei a acompanhar a Taylor Swift. De lá pra cá, na verdade, de lá até o 1989, eu ouvi muito material da Taylor. Eu escutava todos os lançamentos que ela trazia, e foi uma crescente também de sucesso. Eu gosto muito do Speak Now, do Red, do 1989 e até do Reputation. Mas eu sinto que a partir do Lover, ela seguiu um direcionamento que ela parou de ser interessante para mim, enquanto consumidor. E eu sinto que existem muitas pessoas nesse mesmo lugar que pararam de escutar. E por outro lado, a partir do Folklore, ela explodiu em vendas ainda mais e consolidou essa audiência que ela tem hoje aí de ouvintes que compram realmente cópias físicas, múltiplas cópias físicas até. Então, eu acho que essa review aqui é nesse lugar de pessoas que pararam de escutar a partir do Folklore e que de repente nesse disco prestaram um pouquinho atenção porque a estética veio diferente, a proposta veio um pouquinho diferente. Eu senti que ela vinha com uma pegada mais pop nesse formato, que talvez ela apresentasse outra coisa, né? Os fãs até fizeram vários posts falando que ela ia samplear diversos artistas, então eu acho que gerou um pouco de expectativa, assim. Esse foi o primeiro projeto da Taylor que eu senti vontade de escutar para ver se tinha a ver com a estética, se tinha a ver com o título, se ela ia apresentar algo diferente. Então, o fato de ter menos faixas também, esse álbum vem com 12 faixas, chamou minha atenção ali no princípio. Mas eu acho que ele não... O disco em si ele não corresponde às expectativas tanto do título quanto do conceito. Pelo menos pra mim, pareceu que quando ela veio com as fotos, quando ela veio com tudo, eu achei que ela viria num outro lugar, mostrar como é a vida de uma showgirl de fato. E as faixas não tem nada de showgirl, desculpa. Assim, não tem absolutamente nada que me remeta de fato. E nem referências, eu não vejo muitas referências burlescas, não vi nada nesse sentido. Acho que o grande acerto do álbum, como o Levi já tinha adiantado ali no episódio de quarta, é o single de estreia. The Fate of Ophelia, que justamente mostra essas referências que você tá falando que não viu ao longo do álbum, né? Eu acho que é um clipe, inclusive, que ele tem um visual ali, que ele traz referências burlescas, ele traz a Taylor num lugar de popstar mesmo. Já no meu lado, eu posso dizer que eu nunca tive muito interesse em Taylor Swift até o Reputation, que pra mim é o maior álbum dela, continua sendo. Eu acho que o Reputation ele tem um lugar de repaginação da carreira e repaginação de imagem, de sonoridade, que ela traz ali uma movimentação do pop que ninguém esperava e não é à toa que foi o fenômeno que foi. Então o Reputation continua sendo esse lugar. Eu fico muito na expectativa de ela lançar em algum momento um álbum que tenha esse impacto na música. E quando eu falo impacto, eu não tô falando de números, eu tô falando de influência, como o Reputation talvez tenha tido naquela época ali. Eu sinto que desde o Lover, né, no caso que foi o álbum seguinte do Reputation, ela tem entregado coisas que seriam um pouco na zona de conforto dela. Ela não traz coisas que são novidades, coisas... E eu acho que o The Life of a Showgirl, ele não me surpreende no lugar de música pop. Ele não me traz grandes revoluções da música pop, mas tudo bem. Eu acho que eu já coloquei a Taylor num lugar de expectativa em que ela vai me entregar um pop Taylor. E que funciona para esse tipo, pra fanbase, pro público. E eu acho que de tempos em tempos a gente tem que ter essa figura na música pop que é mainstream, que conversa com jovens, que conversa com todo mundo, que tem
um lugar ali de fala, de influência. E eu acho que a Taylor Swift está neste local, neste momento. Talvez esperar uma revolução musical dela nesse momento seja um pouco leviano da minha parte. Então, eu não esperei disso nesse álbum agora. Tô ressaltando aqui que eu não acho o Folklore um disco ruim, tá? Só não é o tipo de música que eu costumo escutar. Eu acho que é um disco genial, inclusive. Mas, como o Levi falou, a partir do Lover e aí pulando o Folklore e tanto o Midnight quanto o disco anterior, o Departamento dos Poetas Torturados, sei lá, eles são bem fracos nesse sentido. Eu acho que The Fate of Ophelia é o melhor lead single da Taylor Swift em anos. Assim, o lead single pop foi a primeira música que eu parei pra prestar atenção dela, assim, em muito tempo. O clipe é extremamente bem produzido, parece ser um clipe bem caro, inclusive. Ela não economizou em fazer o clipe. E acho que esse é o grande ponto forte. Mas, falando assim, do álbum e de faixas em específico, eu acho que, por exemplo, a faixa de resposta pra Charli XCX, ela é muito pobre. Actually Romantic. Eu acho que é uma faixa burra. Porque ela é uma resposta pra uma faixa que, caso você não tenha ouvido ou conferido a letra, a Charli XCX fez uma música chamada Sympathy is a Knife, onde ela fala de como ela se sente em relação a Taylor Swift. Mas muito no lugar de Taylor Swift é a grande popstar do momento, ela é a grande estrela pop, ela tem um alcance absurdo, mas eu sou muito diferente dela e eu nunca vou conseguir alcançar esse nível de sucesso. Então a própria presença dela me deixa incomodada e insegura em relação a quem eu sou como artista. A faixa é muito nesse lugar. E de repente a Taylor Swift lança Actually Romantic, que é uma resposta que me parece muito burra em relação a essa faixa. Parece que ela não entendeu o que a Charli XCX estava falando, entendeu? Ela vem no lugar de ataque mesmo, ela insinua que a Charli XCX... Insinua não, ela diz de fato que a Charli XCX usa cocaína e quando ela fica brava, ela fala determinadas coisas da Taylor. Enfim, eu acho que é uma faixa que empobreceu, assim, a lírica do disco. O disco inteiro não tem uma lírica muito precisa, mas eu acho que essa faixa em si, sei lá, me deu uma brochada quando eu escutei e talvez seja um dos pontos mais fracos do disco. Tem outras faixas também que tem alguns problemas. Eu assisti a diversas reviews de criadores gringos falando sobre isso, como, por exemplo, tem uma faixa que ela faz menção à age do atual dela, que é uma menina negra, e ela fala de uma forma que ela reforça alguns estereótipos de raça que não são legais. Não sei, a faixa Cancelled também, onde ela fala que ela gosta dos amigos dela cancelados. Eu não sei se é o melhor contexto pra você lançar uma faixa desse tipo, entendendo a situação dos Estados Unidos nesse momento. Sabe, entendendo também que a Taylor Swift tem vários amigos trumpistas, tem vários amigos que estão nesse lugar de branco, rico, multimilionário e que, sei lá. Enfim, eu acho que talvez seja o disco dela mais pobre liricamente. Mas, em relação aos lançamentos anteriores, eu acho que existiu uma evolução, pelo menos uma tentativa de sair daquela sonoridade que tava, sei lá, muito pau mole. Acho que existe o Max Martin tá produzindo esse projeto, não é mais o Jake Antonoff, então você vê que ela também tentou trazer uma produção diferente do que ela estava apresentando. Só não sei se ela conseguiu executar muito bem, mas enxerga um progresso. Sim, eu tenho uma certa preguiça em relação a esses temas, assim, principalmente quando ela fala do namorado dela, né? E aí vai uma crítica que é meio sem fundamento no sentido de que ela fez a carreira, de certa forma, contando histórias sobre a vida amorosa dela, e aí agora eu criticar isso é um pouco tiro pro alto. Mas tem alguns lugares aqui que quando ela cita sobre o Travis Kelce, né, que é o atual noivo dela, que é uma citação muito boba. Então, em Woody, que ela fala sobre as partes íntimas dele. Tem sabe, em Elizabeth Taylor, que ela fala sobre ser uma mulher que é apaixonada e tal, e ele seria o escolhido, o cara, não sei o quê. Então, coloca ali num lugar meio de... Que é esse lugar que o Santana falou, assim, de você meio que me preocupa. Você é uma mulher de influência que o mundo inteiro e o pop querem ouvir o que você tem a dizer. E aí, quando você fala alguma coisa, você fala dessa forma boba, assim, uma mulher de 35 anos que tá falando como se fosse uma adolescente de 16. E às vezes
num lugar de que você poderia estar empoderando, né, mulheres e se colocando como protagonista da sua carreira, você acaba trazendo o protagonismo sempre para uma outra pessoa. E aí seja, né, para as amigas, pra... Tudo bem que é a perspectiva dela, mas é isso, sobre a Charli XCX, sobre o noivo dela, então isso me incomoda um pouco. Mas eu acho que o álbum ele começa muito bem com, como a gente falou, The Fate of a Filha e Elizabeth Taylor, que é uma música boa. Ele dá uma desandada ali em Father Figure, em Ruin the Friendship, só que ele cresce depois no final também. Nossa senhora. Em Wood, que ela traz inclusive um sample do Jackson 5, eu acho isso muito bem colocado, assim. Eu acho que a música é muito boa. Não é um sample. É um sample. Não é um sample e estão dizendo que também não é uma interpolação. Eu vejo que é uma interpolação que não foi creditada. Tem essa polêmica também. Pelo menos por enquanto não me parece ter sido creditada. Mas estão dizendo que não é uma interpolação, porque não segue todas as linhas de acordes. Mas quando eu ouvi essa música, imediatamente eu lembrei de Jackson 5. Claramente. Então, Se não foi uma interpolação porque não tem as notas o suficiente, foi pra não pagar os direitos autorais. Porque, assim, claramente é uma referência ali ao Jackson 5, eu não tenho dúvida. E ela finaliza o álbum muito bem com The Life of a Showgirl, que é a música com a parceria da Sabrina Carpenter. Que eu confesso que esperava um pouco mais dessa parceria, porque a gente sabe que a Sabrina tá num momento auge da carreira. E quando anunciou uma parceria com a Taylor, eu falei, nossa, vai ser o pop que vai parar o mundo. E aí, senti que, sim, é boa, tá? Mas eu talvez tenha colocado muita expectativa sobre essa faixa. Mas eu acho gostei. Que essa faixa, inclusive, ela acrescenta muito ao álbum em relação às outras. Acho que a Sabrina acrescenta muito. Tenho a impressão de que a Taylor Swift se inspirou muito no que a Sabrina estava fazendo no momento para tentar construir esse disco. Funcionou? Não 100%. Mas eu já enxergo uma melhora. Eu acho que ela precisa, na verdade, de tempo. Porque essa janela de lançamentos dela tá muito uma coisa em cima da outra. Acho que ela precisa de tempo pra redescobrir esse caminho enquanto artista, pra lapidar melhor o lançamento dela, pra não ficar nessa mesmice e lançando mais do mesmo, né? Se eu fosse dar uma nota pra esse álbum, eu daria uns 6, 5, 6 ali. Não acho que é péssimo, horrível, absurdamente ruim. Acho que talvez tenha despertado meu interesse em relação a ouvir a Taylor Swift novamente. E isso eu considero uma coisa positiva, porque eu realmente não tinha interesse em escutar mais nada dela em muito tempo. Mas acho que ela pode fazer melhor, considerando o que ela já fez aí como artista pop. E eu concordo com o que você diz. Eu acho que a Taylor tá num momento de carreira que agora, enfim, ela vai casar com o Travis Kelce, tal. Eu acho que faria bem ela dar uma sumida e voltar com talvez, entre aspas, o reputation, né? Que quando eu digo reputation, não a sonoridade, mas esse impacto de você dar uma sumida e trazer uma coisa diferente. Levei muito viúva do Reputation, amor. Eu sou muito, muito. Eu daria um 6.8 pra esse álbum. Eu acho que concordo com você, é uma coisa boa, mas que não é também uau. E fiquei triste, de certa forma. Triste é muito forte, tá? Mas eu fiquei meio assim que ela deu uma entrevista recente dizendo que negou o Super Bowl por causa do Travis Kelce. E aí que tá o lugar que justamente que eu critiquei, né? De você não se colocar como protagonista da sua narrativa. E aí você diz que, porque ele é jogador de futebol, e aí ele se coloca muito à prova, e aí por isso eu não acho que seja de bom tom eu aceitar fazer o halftime. E aí, né, você fica assim, gente, tem 35 anos, você é a maior artista pop do mundo neste momento, e você tá negando a maior visibilidade e o maior acontecimento no lugar de uma artista pop por causa do seu marido, que ele joga futebol americano, sabe? Eu acho que tá no momento da Taylor dar uma amadurecida, talvez, nesse lugar de se tornar parar de ser uma adolescente e se tornar uma mulher que canta música pop, que a gente vê que diversas outras artistas na mesma idade dela e no mesmo lugar, talvez até num lugar até menor do que o dela, já alcançou, sabe? É isso, eu só queria terminar esse episódio ressaltando que eu acho muito redutivo quando as pessoas ficam na internet falando que ela escreve sozinha, ou ela só trabalha com 2, 3 pessoas, 3 pessoas. Partindo do princípio de que música é sempre um trabalho de colaboração. E que talvez fosse mais interessante pra Taylor Swift realmente olhar pra fora, entender com quem ela pode colaborar, quem pode acrescentar camadas pros projetos que ela traz. E eu acho que é um olhar pra fora político também. Porque, querendo ou não, por mais que ela tenha consciência social sobre determinados temas, ou por mais que ela se manifeste como ela se manifestou na questão na eleição de Kamala e Trump,
ela ainda ocupa uma posição social em um lugar que blinda ela de tudo que tá acontecendo no mundo nesse momento. Então, assim, quando você lança um disco que é extremamente autocentrado, falando mais uma vez de relacionamento, e de repente trazendo, por exemplo, a age do cara que não tem nada a ver com a história, e aí você faz uma diss track respondendo também uma outra menina que não tá num lugar comercialmente no mesmo patamar que você. A Sheila X é uma artista pequena em tamanho, se você comparar com o alcance da Taylor Swift. E, sei lá, de uma forma completamente equivocada também, mostra que ela tá ali numa redoma que talvez faça muito sentido pra ela parar, respirar e olhar pra fora, sabe? Olhar pro mundo ao redor. Eu acho que esse é o grande problema desse disco. Se ela tivesse saído um pouquinho da caixinha mais, tanto sonoramente quanto liricamente, se ela tivesse investigado e ido por outros temas, ou buscado referências no passado pra essa estética que ela queria trazer de showgirl, pra esse título, porque eu acho que é um título interessante, né? Talvez o disco fosse melhor. Mas estamos progredindo. Não E acho queria que só é esse ressaltar absurdo todo. que Actually Romantic não tem uma comprovação de que ela escreveu para a Charli XX aqueles Levi, versos. me poupe, Não. me poupe. É só porque Me poupe. são especulações. A gente não tem ela não citou Mas comprovar Charli nunca vai XX. ter, amigo. Você acha que ela vai sim. chegar na entrevista e vai falar, eu Claro fiz que isso não, para Charli XX? Mas Não, tá claro que óbvio, não. tá óbvio no texto, na resposta pra faixa. Eu acho que é meio, sei lá. Enfim, contem pra gente o que vocês acharam desse disco, quais foram as suas impressões, se você escuta, se você não escuta Taylor Swift. Fala nos comentários se você gostou desse formatinho, se querem que a gente continue, qual disco a gente traz aqui na próxima semana. Obrigado, um beijo. Beijo. Beijo, meus amores. Até quarta-feira.